Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. A descida do Espírito Santo. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Repita, como de um vento impetuoso. Como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e o poder de Deus veio sobre eles. E agora a ênfase não está mais na colheita. A ênfase não está mais em se separar frutos na agricultura para apresentar no altar de Deus. A ênfase não está mais em guardarmos alguns princípios da colheita 7 semanas após a Páscoa e no dia 50º apresentarmos a Deus. A ênfase agora está na descida do Espírito Santo que capacita para a missão. A ênfase agora está na descida, no derramado do Espírito Santo, que me permite falar na língua que você fala, e que eu não sabia falar, e que por mim mesmo não teria condições alguma de falar, mas há uma capacitação espiritual, algo sobrecomum, algo sobrenatural, que me inspira, que me usa, que me capacita, que me faz instrumento, que me faz vaso, para ser usado e abençoador na tua vida e vice-versa. A ênfase no Pentecostes cristão não está mais na colheita, na agricultura, na reunião das famílias. Não está mais a separação de algo semanalmente durante 7 semanas. Mas está no dia a dia da nossa comunhão com Deus. E como eu também disse ontem, pode acontecer um Pentecostes aqui hoje. E eles já começaram a pipocar no nosso meio. Ele já começou a ser sinalizado no nosso meio. Nós podemos usufruir dele nessa noite. Agora, como que ele vai se manifestar? Algo muito simples. A Bíblia diz que o Pentecostes aconteceu porque eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Mas quem estava reunido? Quem estava reunido? Quais pessoas, quais personagens estavam ali? Atos capítulo 1, verso 14 diz que estavam todos reunidos naquele lugar, todos perseveravam unânimes em oração, subiram ali para o cenáculo, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Judas, filho de Tiago, Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, estavam todos ali reunidos. Sabe o que é muito claro para mim nesse texto? É que o Espírito Santo de Deus, o Pentecostes cristão, ele acontece sempre como resposta, como manifestação, como reação de Deus a períodos de busca. Se tem busca, ele vem. Se tem coração aberto, ele se manifesta. Se tem coração escancarado, como eu tenho usado repetidamente essa expressão, ele vem sobre a nossa vida. Maria estava ali, seus filhos, Tiago, Mateus, João, Pedro, estava todo mundo ali. A turma estava toda junta ali, buscando a Deus. Não estavam mais tristes, não estavam mais angustiados, não estavam mais perplexos porque Jesus havia morrido, alguns também perplexos como Tomé por causa da sua ressurreição, alguns muito mais perplexos porque ele havia sido assunto aos céus. Na sua frente o anjo desceu e disse: vocês não devem ficar atônitos, da mesma forma como vocês viram ele subir, vocês vão ver no terceiro dia, ele vai voltar para buscar a sua igreja. E eles não estavam mais vivendo a influência daqueles acontecimentos, eles haviam se separado, se resguardado no cenáculo para buscar a Deus. E os versos 13 e 14 do primeiro capítulo de Atos deixa muito claro isso. Eles estavam todos ali, perseverando, unânimes na oração. Se você buscar, ele vem. Nós já estamos, irmãos, mais do que convencidos e ensinados
que o Espírito Santo é o nosso Consolador, Ele é o nosso guia. Sem Ele não dá para viver, sem a orientação dEle não dá para decidir nada, sem a orientação dEle não dá para recuar, sem a orientação dEle nós não podemos ficar parados, não avançamos, sem a orientação dEle nós não somos nada. E se nós precisamos da atuação do Espírito Santo, eu digo, reafirmo, que nós precisamos de um Pentecoste cristão sendo atualizado, sendo manifesto aqui nesse lugar. E isso vai acontecer sempre quando tiver busca. Isso vai acontecer sempre quando Deus encontrar aqui pessoas que desejem isso. A irmã ministrou aqui, a Cristiane ministrou aqui a verdade, não depende de nós. Não depende de Deus. Depende de nós, porque no que diz respeito a Ele, na parte dele, Ele já fez. O Espírito já foi derramado. Quando aconteceu o derramado do Espírito em Pentecoste, o apóstolo Pedro se levantou e disse àqueles que zombavam: olha, vocês estão zombando, mas o que está acontecendo aqui é nada mais, nada menos do que já havia sido dito há muitos anos atrás pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Velhos, crianças, jovens, mulheres, homens, todos sonhariam, todos teriam visões, todos anunciariam as coisas tremendas de Deus. Se isso é o cumprimento da palavra de Deus, então Deus já fez a parte dele. Se isso é o cumprimento da vontade de Deus, então o que diz respeito a Ele já está feito. Deus não vai levantar profetas nesse lugar para dizer que vai derramar o Espírito. Deus não precisa levantar profetas ou profetisas nesse lugar, nem pastores, para dizer que Ele quer fazer com que a tua vida seja inflamada pelo poder do Espírito. Não espere isso. Não espere alguém se levantar sobre a tua vida para incentivar você, dizendo que Deus vai derramar o seu Espírito, porque Ele não vai fazer isso e nem precisaria fazer. Essa não é a motivação que nós estamos precisando, porque o Espírito já foi derramado. Se o Espírito não fosse derramado, irmãos, o mundo não conseguiria caminhar, nós não estaríamos aqui, porque sem Deus nós não podemos fazer nada. Deus, no Antigo Testamento, Ele usava os profetas, Ele usava os reis, Ele usava os sacerdotes, Ele usou os juízes. No Novo Testamento Ele usa Jesus. E o desespero, a angústia, a agonia dos discípulos, caminharam 3 anos perto de Jesus, era a possibilidade de viverem sem a manifestação de Deus. E na angústia deles, eles se aproximaram de Jesus e questionaram isso. E Jesus disse: olha, eu não vou para o meu Pai, vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito. Se Ele enviou o Espírito, significa que o Espírito de Deus é o que dá equilíbrio à nossa vida, é o que faz a gente ser, é o que faz nós sermos o que somos, é o que faz você poder estar aqui agora, é o que me faz poder vislumbrar o amanhã, é o que me faz poder projetar coisas para o futuro, é o que me faz poder sonhar coisas melhores, é o que me faz poder caminhar, é o que me faz poder falar. Eu acordo de manhã, abro os meus olhos e respiro, porque Ele me guardou, porque o Salmo 121 diz que o guarda de Israel não cochila e nem dorme, ele não tosqueneja, ele não cochila, ele não passa na nossa mente a possibilidade de Deus, irmãos, cochilar na nossa vida, porque senão as estratégias do mal sobreviriam sobre nós e teriam êxito, porque o apóstolo Paulo disse que todos os dias nós somos entregues à morte por causa do nome de Jesus. E é o Espírito Santo quem nos guarda, é o Espírito quem nos guia, é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos consola. É por isso, irmãos, que Jesus, na sua sabedoria divina, Ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo. E os discípulos obedientes vão para o cenáculo e buscam, unânimes em oração, perseverando em oração, até que o Espírito vem no dia de Pentecoste. Você quer um Pentecoste de lição na tua vida? Então você já deve aprender, já deveria aprender. Se não aprendeu, aprenda hoje e coloque-se em prática. Sua boca não pode estar fechada, seu coração não pode estar travado,
Seus ouvidos não podem estar tampados, sua mente não pode ser passiva, seu coração não pode ser uma geladeira. Você tem que estar inflamado pelo desejo, pela decisão de buscar até que Ele venha. Deus jamais se manifestou na história da humanidade sem que Ele fosse chamado. Deus jamais se manifestou na história de um homem e de uma mulher, na história da humanidade, sem que Ele fosse chamado. Sem que Ele fosse chamado, Ele jamais se manifestou. Quando Ana chorou para o seu esposo Elcana: olha, Penina me aborrece, ela me provoca, ela tem filhos e eu não tenho. E Elcana disse: eu sou para você muito melhor do que 10 filhos. Porque você chora, porque você lamenta. Você acha que Deus não estava olhando para aquela mulher? Você acha que Deus não olhava para a sinceridade de Ana? Você acha que Deus não olhava que o coração dela estava amargurado por ser afrontada por uma mulher com todas as características que era Penina, de alguém que não conhecia Deus? Porque alguém que conhecia Deus não age como Penina agia. Deus sabia, mas Ele não se manifesta, Ele não vem até que Ana decide, coloca no seu coração o desejo de buscá-la no altar. E quando ela busca, Deus vem. Deus, irmãos, não se manifesta sem busca. Você vem aqui nessa noite, você vem nesse culto celebrar a Deus e que Ele se manifeste sem busca. Isso jamais vai acontecer. Agora, se o teu coração estiver aberto para Deus, Ele vem, Ele manifesta a sua glória, Ele manifesta o seu poder, e você não vai querer outra coisa para a sua vida. Você vai querer muito mais de Deus, e Ele vai ter sempre para te saciar, porque o próprio Deus falou para Jeremias: com amor eterno eu te amei, é com benignidade, é com bondade que eu tenho te atraído a mim. E à medida que nós somos atraídos a Deus, muito mais nós queremos dele. Deus nunca se manifesta sem busca, nunca. Davi dizia: quando eu me verei perante o altar e a face do meu Deus. O desejo de alguns é que o culto acabe rápido. O desejo de alguns é as perspectivas pós-culto. O desejo de alguns é que as coisas de Deus sejam o mais rápidas possível, porque você não tem tempo. Seus pensamentos e suas motivações são em tantas outras coisas que não tem nada a ver com Deus. E Davi dizia: quando eu irei me ver perante a face de Deus de novo. É como se acabasse o culto aqui e você já criasse expectativa para voltar domingo que vem. É como se acabasse o culto aqui e você já criasse expectativa para chegar amanhã. É como, acabando o culto, a reunião de oração amanhã, você já pensasse na célula, já pensasse depois do culto quinta-feira. É o desejo de buscar a Deus, porque Deus só manifesta o seu Espírito em ambiente de busca. Você já parou para pensar? Se cada um de nós aqui ia começar por mim, perpassando por todos que estão aqui no altar, até quem está lá na porta recepcionando, você já parou para pensar se todos aqui colocássemos um desejo absoluto no nosso coração ainda nessa noite de buscar a Deus e ao Espírito Santo? Você já parou para pensar o que pode acontecer nesse lugar? Vai acontecer como aconteceu com a vida de Charles Finney, que passou a madrugada toda buscando a Deus no século XIX, nos Estados Unidos, e de manhã ele saiu para a rua e as pessoas olhavam para ele e ficavam constrangidas sem ele abrir a boca. As pessoas vão olhar pelas janelas, pelas portas da igreja e não vão entender o que vai acontecer, mas simplesmente elas vão entrar nesse lugar, porque a presença de Deus atrai, irmãos. Deus falou: com amor eterno que eu tenho te atraído. O poder de Deus atrai. Atrai bênçãos, atrai paz, atrai família restaurada, atrai paz no meio da crise, atrai tranquilidade, serenidade no período da turbulência. Escute, a primeira coisa que eu quero te falar nessa noite é que o Espírito de Deus, o Pentecoste cristão, ele só acontece no tempo da busca. O Pentecoste hebraico acontece impreterivelmente 50 dias depois da Páscoa. Não tem para onde correr.
7 vezes 7 dias, 7 semanas vezes 7 dias, 49 dias, o dia 50º, Pentecoste hebraico. Não tem para onde correr. É dança, é festa, é celebração, são as famílias reunidas, não tem para onde correr. Agora, Pentecoste cristão acontece sempre que há busca. Se você buscar hoje, ele virá. Uma outra coisa que eu percebo muito claro nesse texto, no versículo 2, é que a Bíblia diz: de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Repita: como de um vento impetuoso. Como de um vento impetuoso. Como de um vento impetuoso não significa um vento impetuoso. É claro que, por conta disso, na tradição cristã, o vento, a pipa, são símbolos. O catavento são símbolos do Espírito Santo. Dentro da liturgia cristã, pipa, vento, catavento são símbolos de uma liturgia cristã e símbolos do Pentecoste, desse período que nós estamos vivendo no Pentecoste. Agora, isso são símbolos, esses são símbolos, porque o Espírito Santo não foi derramado com vento na vida dos discípulos. O Espírito Santo não foi derramado com vento na vida daqueles 120 discípulos. O Espírito Santo não veio com vento na vida daquelas 120 pessoas. Mas o som que ele produziu foi como de um vento impetuoso, como um vento que assusta, como um vento que não permite ser passado desapercebido. Eu fui ao dicionário ver impetuoso e diz lá aquilo que é trabalhado com ímpeto, ou próprio do ímpeto. E você vai no ímpeto e você vê, é aquilo que tem força, é aquilo que não se permite passar desapercebido, é aquilo que não se permite ser mais um, é aquilo que não é o comum, é aquilo que é o diferente. Você não vê comumente ventos impetuosos. Ventos impetuosos que passam e vão arrastando tudo que eles encontram pela frente. Ventos impetuosos que depois que eles passam, você volta e olha e sabe que eles passaram por ali. Mesmo que você não tenha estado naquele exato momento que o vento impetuoso passou, se você passar depois, minutos após ele ter passado por ali, você sabe que ele por ali passou. Porque não é um vento comum, não é algo simples, não é o que comumente nós vemos, não é um vento que se manifesta de um ventilador, mas é um vento diferente, incomum, barulhento, e muitas vezes provoca até algumas reformas no panorama de cidades que são devastadas às vezes por ventos impetuosos que chegam a gerar até mesmo tufões. Que não foi o caso, irmãos, literalmente falando, do Pentecoste cristão acontecido e descrito aqui em Atos capítulo 2. Até porque a Bíblia diz que não houve um vento impetuoso, mas o Espírito veio como um vento impetuoso. Ou seja, as suas consequências foram devastadoras na vida daquelas 120 pessoas. As suas consequências foram incomuns na vida do povo que estava ali. As suas consequências foram, irmãos, de divisor de águas na vida daquelas 120 pessoas, na vida das pessoas que estavam em Cesareia de Filipe e na vida do mundo. Porque Jesus falou: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, vocês vão perpassar por toda essa Palestina até chegar aos confins da terra. Ou seja, isso vai manifestar de dentro para fora e vai chegar a muitos lugares que vocês nem sabem. O próprio Jesus disse para Pedro: um dia você cintava o seu vestido e você ia para onde você queria. Um dia alguém vai cintar você e você vai para um lugar onde você não quer ir. Já mostrando para Pedro qual seria a sua morte, dizendo para ele que um dia ele pisaria em lugares que ele jamais havia pensado em pisar. Sabe o que significa isso tudo? Que o Pentecoste cristão, ele manifesta para nós ventos de mudança. As pessoas ouvem,
É impossível alguém ser cheio do Espírito Santo nessa perspectiva de um Pentecoste cristão e quem está próximo de mim não perceber isso, porque é como um vento impetuoso, é como um vento que traz, irmãos, mudanças no panorama, é um vento que faz barulho. Não tem como, irmãos, você dizer para mim que é um homem, que é uma mulher cheia do Espírito Santo, e eu não conseguir perceber na tua vida frutos dignos disso. O próprio texto bíblico diz: produzir, portanto, frutos dignos de um arrependimento. Você não pode dizer que é um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo se eu não consigo ver isso. Em contrapartida, eu também não posso dizer que sou cheio de Espírito Santo se você não olha para mim e não vê características de Deus na minha vida. Nós não podemos dizer que somos uma igreja evangélica, ou seja, que somos oriundos, que somos herdeiros de uma tradição, irmãos, como a do poder pentecostal que se manifestou na vida daqueles 120 discípulos, se as nossas atuações como igreja não manifestam impacto na rua, nas ruas, no bairro, no município onde nós estamos. É impossível, irmãos, nós assumimos de forma coerente a nossa herança evangélica se a nossa vida não produz impetuosidade, barulho algum nessa terra. O próprio texto bíblico, em Hebreus capítulo 11, quando ele vai falar sobre a fé e a lista dos heróis e heroínas da fé, a Bíblia diz: homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Hebreus 11, versículo 38, Abraão, Isaac, Moisés, Enoque, Ana, tantos homens e mulheres dos quais o mundo não era digno que eles pisassem aqui. Sabe por quê? Porque a existência deles produziu um barulho impetuoso nesse mundo. A tua vida produz um barulho impetuoso na vida de quem? A nossa igreja tem feito barulhos impetuosos nesse bairro. A nossa igreja tem feito barulhos impetuosos onde ela está inserida. Eu digo, irmãos, quando o fogo pentecostal, o Pentecoste cristão é derramado na nossa vida, tem um vento, tem um barulho impetuoso, tem língua de fogo, tem algo diferente acontecendo, tem sinais claros disso. É por isso que eu disse aqui há algum tempo atrás, quando Deus age, tem sinais disso. Nós não somos, por acaso, agentes secretos do reino. Eu não posso dizer que eu sou cheio de Deus e você não perceber isso. Nós não podemos dizer que somos cheios de Deus aqui nesse lugar e não ter uma impetuosidade na nossa vida. E a Bíblia diz que além daquele som impetuoso, ou seja, um som com poder, um barulho poderoso, houve também línguas de fogo. E a Bíblia diz que cada uma daquelas línguas de fogo haviam sido repartidas nas vidas dos 120, e uma língua de fogo estava sobre a vida de cada um daqueles 120 discípulos. Cada um daqueles discípulos tinha uma língua de fogo em cima deles, que os permitia falar uma língua diferente, que abençoava a vida de quem estava ali. Quando nós somos cheios desse fogo pentecostal, desse Pentecoste cristão, há barulho. Não o barulho que nós somos habituados a ver e ouvir nas grandes metrópoles, quando a gente grita, quando a gente bate o pé no chão, marchando, quando nós tocamos um instrumento, não é esse tipo de barulho, mas o barulho que vai lá na essência, na alma do ser humano. O barulho, irmãos, que se manifesta lá dentro das pessoas que estão morrendo sem Jesus. O barulho que invade a alma pela palavra de Deus, e conforme diz Hebreus capítulo 4, é aquele barulho, irmãos, de Deus, que é como a espada de Deus que faz divisão de alma e espírito, juntas e medulas. É esse barulho que nós estamos precisando aqui. A tua vida tem que ter sinais de Deus. A tua vida tem que fazer barulho impetuoso do Espírito. Na tua vida tem que ter uma língua de fogo sobre ela. Na tua vida tem que ter uma língua de fogo que vai fazer você falar na linguagem de Deus. Não na linguagem humana do pecado, mas na linguagem da santidade. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se Ele fez assim no passado, Ele vai fazer assim na minha vida e na tua vida também. Línguas de fogo, um vento impetuoso.
não literalmente o vento, mas aquilo que se origina de nós sem fazer barulho na vida das pessoas. E eu quero encerrar dizendo algo muito simples também que está nesse texto. A Bíblia diz, irmãos, no verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então voltaram para Jerusalém, verso 12, capítulo 1, diz, do monte chamado Olival, que se distanciavam tanto como de uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão, Judas, filho de Tiago. Todos perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eu quero repetir o verso 4 do capítulo 2 que diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos. Todas essas pessoas que eu citei aqui e as demais que a Bíblia não cita o nome. Isso significa, e eu termino com isso, que o Espírito Santo quer encher todos. Deus quer que todos aqui sejam cheios. Deus quer que todos aqui sejam inflamados por esse poder pentecostal cristão. Deus quer que todos, você que está aí no fundo, nós que estamos aqui no altar, Ele quer que todos. Até porque quando Ele vem, Ele não quer, irmãos, não é interesse do coração de Deus fazer distinção de um para o outro. Até porque não é interessante para Deus separar um, separar o outro, distinguir um, distinguir o outro. Ele quer que todos. Sabe por que todos foram cheios? Porque Deus quis encher todos que buscavam. Todos que perseveraram unânimes em oração. Ele quer encher todos. Ele quer abençoar a todos. Ele quer que a vida de todos seja inflamada pelo poder do Espírito. Ele quer fazer com que todos que estão aqui sejam diferentes. Ele quer que todos aqui sejam transbordantes do Espírito. Olha, irmãos, por que eu digo isso? Porque eu estou convencido que tem gente aqui agora que ouve essas palavras, mas lá no fundo dos seus corações não cria expectativa alguma de que isso seja fato, realidade, possibilidade, irmãos, real, presente nas suas vidas, algo próximo de si mesmo. Tem gente aqui nessa noite que talvez não acredite no fundo, que pode ser nessa noite arrebatado espiritualmente por essa glória que quer encher a vida do ser humano. Eu sei que tem gente aqui nessa noite que mesmo eu falando essas coisas aqui, não identificam, não conseguem associar as suas vidas com essa novidade espiritual, não conseguem associar as suas vidas com esse poder do Espírito, acham que isso vai continuar sempre sendo propriedade privada de algumas pessoas. Propriedade privada é o teu carro, é a tua casa, são as tuas roupas, são os teus objetos. O Espírito Santo é de todos, Deus é de todos, o poder é de todos, irmãos. Quem Deus usou na festa do Pentecoste? Quem Deus usou naquele derramar espiritual na festa do Pentecoste? Foi por isso que eles foram zombados. Porque ali haviam ex-prostitutas, ex-mendigos, homens simples, pescadores da Galileia. Ali haviam pessoas simples da sociedade. Não tínhamos ali, irmãos, nenhum fariseu, nenhum zelote, nenhum irmão saduceu. Não tinha ali nenhum homem, nenhuma mulher religiosamente oficial na sociedade judaica. Não tinha ninguém ali, irmãos, com estolas sacerdotais. Não tinha ninguém ali, irmãos, com roupas religiosas. Todos ali eram pessoas simples, como eu e vocês somos, até mais simples do que nós somos. Pessoas com histórico de vida, irmãos, muito mais complexo que o nosso. Pessoas ali com histórico de vida muito mais controvertido que o meu histórico de vida e com o teu. Mas porque eles buscaram, Deus encheu a todos. Porque Ele não pode encher você aqui nessa noite? Porque Ele não pode encher uma criança que está aqui nessa noite? Porque Ele não pode encher você, ancião, que está aqui? Porque Ele não pode renovar a vida daqueles que já são cheios nessa noite? Porque Ele não pode trazer novidade de vida a você? O que Ele não pode fazer?
E o que Ele não quer fazer? Algumas coisas que Ele não quer fazer, eu gastaria muito tempo para te falar, então eu vou reduzir dizendo a uma que Ele quer fazer. Ele quer encher a todos. Ele quer dar essa novidade de vida a todos. Escute o que eu vou te falar. Se você quer fazer parte desse bolo, que nessa noite vai ser cheio do Espírito, continue nesse tema. Se você não quer fazer parte desse povo, quer ser cheio do Espírito, com todo o respeito que eu tenho a você, mas o culto terminou para você. Porque agora só vão ficar aqui aqueles que querem ser cheios. Porque o Espírito diz que todos vão ser cheios. Coloque-se de pé nesse momento em nome de Jesus.